Pessoal, bom dia. Vamos continuar fazendo o que eu tinha combinado com o pastor Wesley há um tempo atrás, de desmistificar o Apocalipse. Quem aqui tem dificuldade para ler o Apocalipse ainda? A maioria, né? Então você começa a ler e fala assim, por que a Bíblia vem num segmento e de repente do Velho Testamento, né, com Deus sendo um Deus mais de justiça, mais rigoroso, mais de obediência, e depois ele se torna um Deus diferente, mas chega no fim da Bíblia, vem umas coisas bem esquisitas. E são esquisitas mesmo. Só que a nossa interpretação está errada. Porque o que o Senhor falou no Velho Testamento, Ele fala no Novo e fala no Apocalipse. A linguagem de Apocalipse está semeada em todos os livros da Bíblia. Em todos. Em especial, os livros que são também apocalípticos. Isaías, Jeremias, Zacarias, Mateus. Mateus é um livro apocalíptico? Vamos ler então, gente, começar. Antes da leitura, obrigado, Sam. Pode pôr em pé. Antes da leitura, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O mundo caminha para onde? Para a paz universal ou para a destruição universal? Então nós estamos caminhando para que para um caos que vai piorar, para a matança que vai piorar, para uma destruição. Sim ou não? Sim, a Bíblia fala isso do começo ao fim. Meu irmão, não quero ser pessimista, mas as coisas vão piorar. Se fosse na política, eu ia falar, seja a direita, seja a esquerda, qualquer um que entrar, as coisas vão melhorar ou piorar? Piorar. Se você entende diferente, saiba que você está indo contra o que a Bíblia diz, tá? Então, e aonde que vai parar essa piora? Na batalha do Armagedon, certo? Onde Deus vai destruir Satanás, a antiga serpente, e nós ficaremos livres. Ok, gente? Mas até lá, meus irmãos, não só os não cristãos, mas os cristãos também vão sofrer. Vão passar por doenças, por guerras, por fome, por pobreza e muitas outras coisas. Cristão ou não cristão? O sol nasce para o justo e para o ímpio. Beleza. A Bíblia diz que no fim dos tempos nós teremos uma tribulação como nunca houve antes. Ela é chamada de quê? A grande tribulação. E essa grande tribulação, ela vai ser composta de 2 tempos. Só não vou entrar nisso hoje, só vou dar uma pincelada para a gente entrar. 3 anos e meio e 3 anos e meio. 2 períodos, onde a tribulação propriamente dita é o segundo período. E o que vai acontecer no primeiro período? Da grande tribulação, onde Israel vai dar o bracinho para o anticristo e andarão junto nesse primeiro período de tribulação. Tá certo? De repente Israel vê que estava com o braço, dando a mão de apoio para o anticristo. Ele rompe. A partir daí é a tribulação propriamente dita. Mas tudo isso é tribulação. Ok, meus irmãos? Beleza. Vamos ler a partir do Apocalipse capítulo 6. Quem estava aqui quando eu falei sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Bastante gente. Você não estava não, Wesley Filho. Acho que você estava viajando. Para quem não sabe, hoje o Wesley Filho é meu moderador de tempo, viu, gente? Ele está firme aqui para me segurar quando eu estiver andando demais, quando eu estiver atrasado, sabe?
E ele é meu moderador. Olha lá. Vamos fazer a leitura então, gente? Apesar de ter muita gente que já estava aqui, eu tenho certeza que nós temos muitos detalhes a acrescentar e nós temos uma fixação naquilo que a palavra de Deus quer transmitir através de uma loucura dessa aqui, ó. Essas imagens, essas coisas tempestuosas. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Gente, nós já falamos, né? O cordeiro aqui era Jesus e o selo servia para fechar a carta ou os rolos que eram decretos. Tá certo? Então a gente precisa entender o que é isso também. Abriu um dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes. Quantos seres viventes são, gente? 4, ok? Beleza. Dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Pera, antes do cavalo branco, vamos pensar aqui. Nós vimos, já preguei 2 vezes também sobre isso, sobre os selos. Os 7 selos, o que significava aquilo? Que João chorou, porque ninguém foi digno de abrir o rolo, porque ninguém era digno. João chorou, aí um ancião virou para ele, calma, tem lá o cordeiro. O que era esse rolo? Era o quê? Uma carta, como é que chama de transferência, um bem de posse? Era uma carta de posse de que Jesus... Não é uma procuração, é uma escritura. Era uma escritura, como se fosse uma escritura, ele pegando a escritura da terra para ele, e que continha toda a história do final da humanidade. E Jesus iria, então, não só participar, mas organizar tudo o que estaria acontecendo. Ok, gente? Então, nós vamos devagarzinho. Mas os 7 selos em si, eles começam com uma coisa antes da tribulação. Como é que chama o que vai acontecer antes da tribulação? Princípio das dores. Certo? Lembram disso? Quando Jesus fala lá em Mateus 24, vai acontecer isso. Mas isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Então, aqui nós começamos com esse princípio das dores. Não vai destruir ninguém, não vai matar a humanidade. Aliás, destruir ninguém vai. Vai destruir algumas pessoas, mas não vai destruir tudo, não. Ok? Porque é o princípio das dores. Ok. Gente, vocês sabiam que... Anota na sua Bíblia, quem tiver aí um lapisinho. Em Apocalipse 6, coloca aí Mateus 24. Por quê? João está citando Mateus 24. E a gente, às vezes, não entende. Eu tenho medo de falar sobre cavalo, sobre trovão, sobre rocha, sobre tsunami. Mas é o que Jesus falou. Depois nós vamos ver essas comparações. Agora, ele fez de uma maneira diferente de Jesus. Jesus foi mais literal. Pum. João foi mais simbólico. Por que isso? Quem sabe me ajudar? Por que João escreveu as cartas com esse tanto de simbolismo? Ele estava preso, os guardas, se lessem que ele estava falando contra César, não deixava sair a carta. E se alguém pegasse aquele que tinha a carta em suas mãos, era preso, era morto. E na igreja, ele tinha que fazer um simbolismo que os romanos não entendessem, mas que toda a igreja entendesse. E a igreja era formada de quê, gente? Escravos, povos analfabetos e dos judeus que estavam dispersos por ali. Mas 80% era escravo. Você sabia que a população daquela época é de 80% de escravo? O restante eram livres. Só 20% do mundo era livre. 80% era escravo. Então tinha que ser, ele tinha que fazer algo para a carta passar pelos soldados e não fosse pego. E também tinha que ser uma coisa que o povo entendesse.
Tá certo? Você não precisa fazer curso de teologia para aprender a ler Apocalipse. O que você precisa é parar de preconceito contra o Apocalipse. E se esforçar um pouquinho, porque eles usavam algumas chaves bíblicas que os hebreus tinham. Desde o começo eles tinham essas chaves. Tá certo? Vamos continuar. Aliás, só para falar, em Mateus 24 todo mundo sabe, né? Jesus falava de guerra, de falso profeta, de fome, de terremoto, de pestilência, de terror, de grandes sinais no céu, de perseguição e por aí vai. Agora eu quero que vocês abram lá fica aí que nós vamos ficar até o fim. Zacarias capítulo 6. Então tá, para que ele usou essa figura de cavalos que vai falar aí, nesses selos? Vamos ver aí, Zacarias 6, de 1 a 8. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Gente, que marca de carro era essa? Qual que era a marca de carro? Ford, Chevrolet? Hã? É tipo um carro, uma biga, um carro com 2 cavalos. Então era um carro, na realidade, com um cavalo, que parece mais com uma biga, e que saía, ok? No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro branco, e no quarto era baio. Quem sabe o que é baio? Sebastião, o que é um cavalo baio? Hã? É um castanho amarelado, não é preto, e é um castanho amarelado, né? Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde esperavam perante o Senhor de toda a terra. De onde estavam, não esperavam. De onde estava perante o Senhor de toda a terra. Então, gente, o que eram os cavalos? Era o quê? Ventos. Saiu da parte de quem? De Deus, aqui em Zacarias, certo? Então, saiu da parte do próprio Deus, Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte, o dos brancos após eles, os baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante e percorrer toda a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra e percorriam a terra. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte faz repousar o meu espírito na terra do norte. Gente, aqui começa a mostrar para você que Apocalipse já tinha no Antigo Testamento algumas figuras simbólicas no Velho Testamento. Você não precisa ficar, para que colocou esses cavalos? No Velho Testamento já tinha. Simplesmente ele tinha que pegar algo simbólico que o povo entenderia. Então eles entenderiam que no Velho Testamento, quando falava dos cavalos, sabiam que eram ventos que vinham do Senhor. Ok? Então, quer dizer, não tem nada de diferente. Ele não simplesmente inventou, vou inventar uns cavalos aqui. Não, ele tirou da cultura hebraica. Ok, gente? E saem do Senhor. E naquela época, quem lê o contexto lá, que eu não vou ler, esses cavalos, esses ventos, esses espíritos que o Senhor liberou sobre a terra, que eram 4, era para vingar Babilônia, para vingar sobre a Babilônia, ou seja, para pegar e punir a Babilônia. Mas tá bom. E na Bíblia tem recorrente o que ele fala da ira de Deus. O dia da vingança da ira de Deus. Isso é recorrente. Ou seja, Deus é muito paciente. Mas Deus é amor, não é, Maria Amélia? Mas é justiça também, né? Minha mãe gosta de falar isso, viu, gente? Deus é amor, mas também é justiça. Uma hora vai chegar que Deus vai cobrar de você, cobrar mesmo, sobre o que você fez através do seu corpo.
do que você fez com a presença do Espírito Santo na sua vida. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, está preparado para a ira do Senhor? Está preparado para o dia da ira do Senhor? Quando Ele vai punir os pecadores? Então, gente, nós temos aqui, em Zacarias, 4 cavalos. O que significa o número 4, gente? Na numerologia dos judeus, 4 é a terra. Tá? E nós já sabemos agora que os cavalos são os ventos, e depois nós vamos ter a simbologia das cores. Mas nós não vamos falar de Zacarias hoje. Nós vamos falar de Apocalipse 4. Tá? E esses 4, então, levantaram coisas para tentar destruir Babilônia, e o que conseguiu, né? Tá bom. Antes de entrar na cor dos cavalos, quando é que Apocalipse 6 vai acontecer? Quando é que esse princípio das dores vai acontecer? Alguns acham que aconteceu na época de João. Alguns acham que nós já estamos vivendo os princípios das dores. E se eu perguntar aqui, a maioria vai achar isso. E tem alguns que acham que será no futuro. E qual que é o certo? Deus sabe. Nós podemos só especular. Tá bom? Então vamos lá, de novo. Apocalipse 6, versículo 1. Diz o seguinte: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Ou seja, aquela escritura estava fechada com 7 selos. 7, inteireza, completude. Ninguém via. Na época de Daniel, Deus falou para Daniel assim: lacra isso que eu te mostrei e não mostre para ninguém. Não conta para ninguém. Para João, Deus falou assim: eu vou te mostrar e você revela para o povo. E aí, João, viu toda aquela visão maravilhosa, e aí Jesus abriu o primeiro selo. Então, para fechar alguma coisa mesmo, a completude, ou seja, estava fechado que ninguém sabia o que ia acontecer. Aí rompeu o primeiro selo. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ok. Jesus aqui, então, gente, está numa fase onde ele pegou a escritura da terra, pegou o que ia acontecer no final do mundo e está dando, então, o início do final do mundo com os 7 selos. Tá certo? Então, aqui, esses primeiros passos do fim do mundo, vem o caos. Caos. Ok? Quem leu aquele livro do pastor Irã, das finanças? Aqui. Pouca gente, né? Então, ele fala da teologia da ordenação. Deus criou tudo para determinada coisa. De repente veio o diabo e transformou o mundo em caos. E desse caos, Deus, no final, vai transformar em quê? Em ordem. Deus é um Deus de ordem, gente. Não é porque o caos está acontecendo aí que Deus é o Deus do caos, não. A terra era sem forma e vazia. Deus criou as coisas para pôr tudo em ordem. E falando desse cavalo branco, pensa você sentado aí e sendo perseguido por Roma, passando fome, sendo escravo, e alguém chega na frente da igreja e fala assim: olha, nosso irmão, o pastor Irã, teve uma visão, e ele olhou e viu diante dele um cavalo branco. Seu cavalo empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava para vencer, determinado a vencer. Te consolou isso? Não. Para nós, não. Mas para ele existe um significado profundo. E é isso que a gente precisa entender. E coisas que a gente não vai entender tem aqui também, porque a gente não tem a chave para decifrar o que estava acontecendo, porque a gente não viveu lá atrás. Não é porque nós não somos teólogos, é porque a gente não viveu na cultura dos hebraicos.
Bom, vamos lá. Vamos ver o significado. O que significa cavalo, gente? Um vento, velocidade, rapidez. E o que é branco? Por que a noiva usa branco? Pureza. E o cavalo branco? O cavalo branco significa vitória. Os generais romanos, quando ganhavam a guerra, eles entravam na praça, em cima de quê, gente? Quem já assistiu o filme? Todos os filmes mostram. De um cavalo branco ou numa biga com 2 cavalos brancos. O vitorioso, ele entrava desse jeito. E o arco? O arco é um instrumento de guerra ou não? É. Só que adianta arco sem flecha? Não, aqui só fala do arco. Sem flecha. O que significa isso num simbolismo? O que adianta você pegar um simulacro de arma, Herbert, e fazer de conta que você vai matar o cara? Isso significa o quê? Fazer de conta. Ok? O que adianta arco sem flecha? Adianta para alguma coisa? Só você passar o arco e puxar o cara assim, né? Não adianta nada. Mas vamos ver que tudo que cita aqui. Coroa, tem vários tipos de coroas. Aqui está falando que ele veio como vencedor. Não está dizendo que ele é vencedor ou que não é. Ele está falando que veio como vencedor. E determinado a vencer. Não está dizendo que venceu. Ok? Então, de posse com isso, eu quero que vocês me ajudem agora. Tá? Quem é o cavaleiro branco? Jesus é uma das hipóteses? Sim, é uma das hipóteses. Por quê? No próprio Apocalipse fala que Jesus é montado num cavalo branco e tal, com vestes, o nome escrito. Pode ser Jesus? Alguns acham que sim. Entendeu? Mas tem algumas coisas aqui que não bate. O que não bate com Jesus aqui? Então Jesus está com o livro na mão, de repente ele tira um selo, joga o cavalo branco aí para nós, João. Aí ele abre um selo, aí sai um cavalo branco, e ele montado no cavalo branco. Ah, pastor, mas isso é só simbologia. Pode até ser. Eu ali com o livro, pela simbologia, eu abri e libertei. Pode ser? Pode. Mas tem uma diferença muito grande. Quando se fala em Apocalipse 19 sobre que Jesus vinha com uma coroa, ali ele fala de uma coroa de rei. Uma coroa que envolve toda a cabeça. É o tal do Stéphanos. Aquelas coroas de vencedor de Olimpíada, de Jogos da Grécia, era uma diadema. Você sabe, diadema assim, né? Então, a diferença da coroa para a diadema é porque a diadema não é total, e ela pode até ser total, mas ela não é uma coroa de ouro, nem diamante, nem de nada. Já a coroa do rei, tá? E aí inventaram coroa para duque, coroa para não sei o quê, mas não importa. O importa é que a gente entenda isso. A coroa é diferente. Então, mas de todo jeito, pode ser Jesus? Pode. Então vamos aprofundar mais um pouquinho. Vamos ler de novo. Só esse versículo primeiro. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Alguns acham que isso aqui é a palavra de Deus, que liberou antes da tribulação a palavra de Deus, que ele estava pronta para vencer, determinada a vencer. Não falou que venceu, não. Tá certo, gente? Pode ser a palavra de Deus? Jesus é a palavra, mas no simbolismo do evangelho sendo pregado. Porque a palavra de Deus fala que o evangelho será pregado e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Ou seja, o evangelho foi liberado, aquele espírito do evangelho foi liberado no mundo inteiro. Pode ser isso? Pode. É isso. Opa.
E nós temos a terceira. Que é o anticristo. Mas o anticristo, montado num cavalo branco, sim, ele vai sentar no trono de poder como se fosse o próprio Deus. Não é isso que fala a palavra? Ah, ele tem um arco. Mas um arco de falsidade. Como se ele tivesse todo o poder de vencer guerras. Tá bom, o que mais que a gente pode tirar disso aqui, hein? De sendo o anticristo, gente. E essa coroa? A coroa. A coroa dele não era coroa real, era? Não, era de vencedor. Tá bom. E determinado a vencer. O inimigo está quietinho ou está bem animado para acabar com a sua vida? Então pode ser? Pode. E pensando no começo da tribulação, Jesus liberou os 4 ventos, 4 cavalos, para que começasse o princípio das dores. Eu duvido que Jesus esteja envolvido com o princípio das dores. Porque aqui só fala coisas ruins no princípio das dores. Mas o evangelho, enquanto ele soltou o primeiro cavalo, que era o evangelho, se fosse o evangelho, os outros 3 estavam aliados, que nós vamos ver daqui um pouquinho, né, contra o evangelho. Mortes, dores, peste, fome. Tá certo, gente? Então, o primeiro cavalo é o cavalo branco, e ele é o que para você? Jesus, o anticristo ou o evangelho? Cada um tem a sua própria conclusão. Ok, gente? Beleza. Então, a gente não sabe quando vai acontecer. Vamos lá para o segundo cavalo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Cavalo, o espírito, velocidade. Vermelho, sangue. E o cavalo vermelho, guerras e assassinatos. E na espada grande, com muito poder. Gente, mas voltando um pouquinho aqui. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial com Hitler, a Inglaterra no começo era aliada com Hitler? Vocês sabiam disso? Todo mundo olhava para Hitler e achava que ele era uma boa pessoa. Aí, um dia, chamaram o Winston Churchill lá, na Câmara dos Deputados lá, e ele falou, cuidado com Hitler. Ele vai aprontar. Ele foi vaiado em pé por todo mundo. Daí, não sei se 5 anos, Hitler se levantou contra todo mundo. Aí todo mundo ficou. Ou seja, o aspecto falso, de engano, de paz. De paz. Complementando o cavalo branco na terceira opção do anticristo. De paz. Vocês lembram quando Jesus falou, quando escutarem guerras e tal, não se preocupa, ainda não é o fim. Esse é o princípio das dores, não é? Mas quando falar de paz, também é encrenca. Aí que a coisa vai ficar pior ainda. Vamos supor que o ano que vem será o ano de prosperidade de todo mundo, sem guerra no mundo, e o governo soltando nota de 100, igual o Tatico fez lá em Águas Lindas. Vocês viram isso? O Tatico chegou lá de uma hora para outra, arrancou da carteira. Quem estava comprando aí deu R$100. Chegou para o funcionário que estava trabalhando naquele dia, deu R$100. Vamos supor que isso aconteça. Sabe o que vai acontecer? Depois desse ano, 2 anos, 3 anos, segura. Porque pela previsão bíblica, a coisa vai ficar feia. Muito feia. Sabe? Então, esse segundo cavalo, ele vem para
guerras e assassinatos. Gente, o que tumultua a sociedade? Vocês sabem? Me fala aí, o que tumultua? A política tumultua a sociedade? Ixi, nós passamos por isso, né? Nacionalismo extremado. Também. E religião. E quando a população está bastante tumultuada, o que acontece? Uma guerra civil, como quase teve aqui no Brasil. Não é isso? Agora, abrindo lá a carta, só não houve porque o general de exército lá falou que ia prender Bolsonaro. Porque os outros estavam apoiando. E, de repente, ele falou, se o senhor fizer isso, eu vou prender. Porque não tem bases para isso. É o que está falando na mídia aí. Né? E a mídia a gente nunca acredita 100%, né? Tá bom. Gente, uma grande espada. O que significa uma grande espada simbologicamente? Sabe para quê? A pequena espada é para corpo a corpo, não é? E uma grande espada, eu atinjo o Wesley, mas atinjo o Sávio também. Então, não vou ter só uma guerra civil. Eu vou ter uma guerra entre nações. E uma grande espada com muita força. Ou seja, esse conflito não vai ficar restrito. Esse conflito vai... Tá? Então, esse cavalo aqui era para tirar a paz da terra. Com lutas civis. Está tendo luta civil, gente? Desde 1900, né? Muitas lutas, né? Civis e mundiais. A gente fala guerra civil para dentro do país, né? Então, gente, está aí o segundo cavalo. Quer dizer, não tem nada de tão alarmante de falar dos cavalos do Apocalipse. O branco é isso que a gente não tem as coisas, o vermelho é isso. Agora vamos ver o terceiro. O cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo e ouviu o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei, diante de mim estava o cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique azeite e vinho. Vamos lá de novo, com os símbolos. Cavalo, espírito, rapidez, vento. Então, os espíritos agindo com rapidez. Esses espíritos vêm do inferno. Não, vem da onde Deus estava. Deus liberou os espíritos. Ok? E eles agiram com rapidez. Beleza. Lá em Lamentações 5:10, fala sobre a cor preta, que significa fome. Até a cor dos cavalos tem os motivos, tá? Então, lá em Lamentações, fala que ele ficou tão com fome, que a pele se grudou aos ossos e começou a ficar torrada, negra, enegreceu a pele. Então, por isso que liga o cavalo preto com fome. E logo depois ele vem e conclui isso. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. O que é 1 denário? 1 dia de trabalho. Aí, você sabe quantos quilos que uma pessoa adulta comia por dia? 1. Ou seja, ele não podia ter família, ele não podia comer outra coisa, ele não iria morrer comendo 1 quilo de trigo por dia, que fazia, né, os pães e tal. Mas era 1, ou seja, se ele tivesse família, ele não podia alimentar. Ok? Não podia comer mais nada. E a cevada? Menos nutriente que o trigo, todo mundo sabe. E era o quê? Dado para cavalo, até hoje. Então, mas eles comiam a cevada? Comiam. Então, 1 denário dava o quê? 3 quilos de cevada. Que o quê? Não alimentava bem os filhos. Não dava para suprir o corpo. Ou seja, era uma fome extrema, mas que não matava. Ok, gente? Se você não fosse vagabundo e trabalhasse, não ia te matar, não. Tá? Subsistência.
Ah, eu não quero subsistir, eu quero viver. Ok. Alguém tem alguma dúvida nos 3 cavalos até agora? Branco. O segundo era qual? Vermelho. E o terceiro? Preto. E o quarto? Os filhos do baio, né, Tião Baixão? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar a espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vamos levantar os símbolos de novo. Cavalo, espíritos, vento, rapidez. Amarelo, e o cavalo amarelo na nossa cultura? Na realidade, aqui é cloros, viu, gente? Clorofilos. É um amarelo esverdeado. Não sei se vocês conhecem. É só vocês verem a camisa melhor do Brasil, mais bonita, do Palmeiras. Ele tem uma camisa verde e uma verde amarelada. Tá? Então, esse cavalo baio aqui, ele na realidade é um cavalo meio verde. Tá? E aqui diz uma coisa importante. Seu cavaleiro era o cavaleiro da morte. E o Hades o acompanhava. Gente, o que é Hades? No português, é inferno mesmo. Está certinho quem respondeu isso aí. Né? O Hades, isso aqui era no grego, que é tipo um túmulo. Né? Seol no hebraico, sepultura, túmulo. E no português, nós traduzimos isso para inferno. Mas na Bíblia mesmo, não tem inferno. Tem Hades, que é um túmulo, uma sepultura. Tá certo, gente? Mas depois a gente vai falar do inferno de novo, para vocês cansarem de mim. Então, existe, depois que a gente morre, o estado intermediário. Não é não é isso que eu quero falar. Não é o purgatório, onde você vai redimir seus pecados. Não se redime seus pecados depois que morreu. Depois da morte vem o quê, gente? O juízo, o julgamento, só isso, não tem mais nada. Então, se você tiver de aceitar Jesus, é hoje. Se você quiser pedir perdão para alguém, é hoje. Se você quiser parar de pecar, é hoje. Porque se você sair, for atropelado e morreu, acabou a sua chance. Não fique esperando, não. Quando eu aposentar, eu vou servir a Jesus com qualidade, de verdade. Gente, isso é furada. Não faça isso. Tá certo? Então, existe o estado intermediário. Quem morreu com Cristo... Não, vamos primeiro sem Cristo. Quem morreu sem Cristo vai para onde? Para o Hades, que é o grego, para o Seol, que é o hebraico, e para o inferno, erradamente no português. Mas vai para o túmulo e para a sepultura. Vai para um lugar lá que chama de Seol, de Hades. Vai estar fazendo o quê? O que vocês acham que vocês vão estar fazendo? Nós não, vocês não. Os outros vão estar fazendo lá no Seol. Teve uma irmã, né, tia Cássia, que foi ao inferno e viu os demônios judiando das pessoas lá. Isso é verdade ou mentira? A gente não sabe. Mas primeiro, eles ainda não foram julgados. O diabo é um instrumento na mão de Deus. Entenda uma coisa. Quem é líder lá no inferno não é o capetão, não. É o nosso Deus, é Jesus. Então o capeta não manda no inferno, não. Talvez ele está lá num balde mais quente, falando essa linguagem simbólica, um balde mais quente, porque ele vai sofrer piores dores. Mas ele não manda lá, não. Não é o diabo e seus anjos que estão dominando o inferno, não, gente. São espíritos que vieram de Deus. Ok? Não fique com essa impressão que o diabo manda no inferno. O diabo, como diz Lutero, é um cachorro
na coleira de Deus. Lutero falava isso. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Então, gente, os não cristãos, os que não aceitaram Jesus, vai para o Hades, vai para o Seol, vai para o inferno, que é um lugar no estado intermediário. E os que morreram com Jesus, vão para onde? Pelo Velho Testamento, tradição hebraica, para o seio de Abraão, para os braços do pai Abraão, para ser acolhidos. Jesus conta isso também. E que nós hoje, nós chamamos de quê? Num paraíso, mas sem desfrutar desse paraíso, que é só um lugar do estado intermediário. Estaremos fazendo o que lá? Dormindo? Não, Apocalipse fala que nós não estaremos dormindo. Isso é outro assunto também. Tá certo, gente? E aqui está falando que esse último cavalo, esse baio, juntou tudo. E que ele vai matar 1/4 da população da terra pela espada, pela fome, pela praga, pelos animais selváticos. Olha que interessante. Gente, tem acontecido muitas doenças no nosso meio? Tem acontecido muitas guerras no nosso meio? Tem acontecido, mesmo nessa modernização, muita gente morta por animais? Escorpião, ele não transmite doença, ele mata. Porque quando transmite doença, a gente joga a culpa na doença, né? Por exemplo, a dengue. Quem te mata é um mosquitinho desse tamanhozinho que coloca uma doença no você e... Tá? Então, a gente precisa entender isso. Doença, guerra, animais. Então, gente, isso é importante. Então tá, então nós falamos dos 4 cavaleiros. Beleza. João está falando para a igreja que vai acontecer. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá uma coroa imarcessível. Então, gente, os 4 cavaleiros do Apocalipse não tem nada de morte sentado em cima de um cavalo com uma espada. Fala isso, mas tudo tem o seu simbolismo. Para o povo entender e não ficar com medo. Para vir o quê? Uma doença? Sabiam que ia ter. Vem guerra? Sabia, não, estava escrito, vinha guerra mesmo. Ia acontecer guerra civil, ia acontecer países lutando contra países. Vai acontecer. Guerra mundial? Vai acontecer. Vamos abrir lá em Mateus 24, de 4 a 51. 24, 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Lembra do primeiro cavalo branco lá? Paz, paz, paz. Aquele arco de guerra falando, eu sou poderoso, eu vou matar todo mundo. E não tinha flecha? Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reinos contra reinos. Reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Eu te falo, já está acontecendo com toda certeza essas coisas. Mas já é o princípio das dores? Não sei. Às vezes eu acho que sim. Já estamos na tribulação? Acho que não. Alguns acreditam que a tribulação até passou, viu, gente? Alguns teólogos aí. E acham que nós estamos nela. E outros, igual eu, acreditam que ainda virá a tribulação. Que vai ser coisas tão terríveis que o mundo até hoje não viu. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E serão odiados por todas as nações por minha causa. Antigamente eles odiavam muito os israelitas, né? Hoje em dia continuam odiando os israelitas, os judeus, mas também quem? Os evangélicos. Ou os cristãos, vamos falar dos cristãos, né? Qualquer coisa é motivo para perseguir. E é uma coisa espiritual. Sabe quando vai parar de acontecer isso? Nunca, só no final mesmo, só depois do Armagedon. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros.
E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, tem acontecido ou não tem? E Jesus está falando de modo mais claro, mas João falou de modo mais simbólico. É a mesma coisa. Gente, Apocalipse 6 foi tirado de Mateus 24. Entenda. João pegou as palavras de Jesus Cristo, transformou em simbolismo para mostrar o princípio das dores, sem os guardas romanos perceberem. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não precisa nem falar, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, meu irmão, olha para mim, cada um de vocês. Vocês vão passar por dificuldade, por fome, por doença, por briga em família, por briga de cidade, por briga em país, por briga em estado. Mas persevere em Jesus. Por escândalo. Vocês vão enfrentar escândalo da família, fora da família. Persevera você. A responsabilidade, num certo momento, é sua com a família, mas a responsabilidade com Deus é pessoal. Firma. Firma. É você. Deus vai pedir conta de você. Viu, Sonara? Sua. Ah, mas o Eli, eu sou casada com o pai. Sua, minha irmã. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Por isso que eles acham que o cavalo branco se encaixaria aqui também. Tá? Mas vamos para o 21 agora. Quero pular esse aí um pouquinho. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve. Essa é a famosa tribulação. Desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aí o templo em Jerusalém foi destruído 2 vezes. E as pessoas achavam que seria isso aí. Essa grande tribulação. Então uns acham que a tribulação já aconteceu naquele período de Jesus. Outros acham que ainda vai acontecer. Outros acham que nós estamos passando pela grande tribulação. Se aqueles dias, o pastor Eli que gosta dessa, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias de tribulação serão abreviados. Então, se alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Gente, você sabia que isso acontece em Brasília? Nós temos um Cristo chamado Henri Cristo, morando ali na Ponte Alta do Gama. Aí você fala assim: ah, é um maluco. Tá bom. Maluco, eu também acho. Só que vai lá para você ver quantos seguidores que ele tem. Já foi em todos os lugares. Ratinho, Jô Soares, não sei o quê. E tem as mulheres seguidoras igual Jesus. Fala enrolado. Cuidado, a gente está achando que isso está muito distante? Tá não. Mas o João de Deus não falava que era o Cristo, falava. Eu não sei. Acho que não. Mas irmão de Deus. E hoje tem um filme que fala os 3 Cristos. Quem já assistiu esse filme? Os 3 Cristos? Ninguém? Acho que é o Richard Gere, interpretando o papel de um psiquiatra, pegou 3 doidos que se consideravam Jesus Cristo. E separou ele dos outros doidos e foi estudar cada doido. E punha um doido para falar com o outro. Por que você é Jesus e ele não é? Por que você acha que ele não é Jesus? Por que você acha... Gente, o filme é bem assim, mais para a área médica, mas assim, interessante, sabe? Mas tá bom, mas vamos lá. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então tem gente que vai adivinhar o seu futuro.
Tem gente que vai curar doenças, tem gente que vai falar o que vai acontecer, que o Palmeiras de novo vai ser campeão mundial. Aí vai acontecer muita coisa barbeirada aí, mas é sinal que vem aonde? É de Deus ou do demônio? Porque, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso aqui é todo alguns ditados do Velho Testamento, viu, gente? Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará mais sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os eleitos dos quatro ventos. O que é quatro ventos, gente? Mas aqui já é diferente, olha aí, nós pegamos vocês. Quando fala a quatro cantos da terra, terra tem canto? Tá? Então, é de todos os lugares da terra vão recolher os eleitos. É só de Jerusalém? Perguntar para os judaizantes aí. Não, não é. É todos que aceitaram a Jesus, de uma a outra extremidade dos céus. 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Gente, tem igrejas que já determinaram o dia da vinda do Senhor? Sim ou não? Os adventistas, testemunhos de Jeová, certo? Então, Jesus estava prevendo isso aqui, e eu estou falando com você hoje. Se alguém falar para você que sabe o dia da vinda de Jesus, como foi na virada do milênio, todo mundo falando 2000 vai acabar, 2000 o mundo vai acabar. Que conversa, ninguém sabe. Podia ser até antes de 2000. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Será repentina. 42. Portanto, vigiem, agora é para nós, viu, gente? É direto. Ele acabou de falar aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e aqui agora ele vem com as orientações. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria sua casa ser arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, então começa a bater em seus conservos e a comer bebida com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, gente? Eu sei que é cansativo, porque é muita coisa, mas a gente precisa se esforçar para entender um pouco mais a palavra de Deus. E ali, nessa carta de Apocalipse, lido nas 7 igrejas da Ásia, foi desenvolvendo, desenrolando, e ele chegou na conclusão. Tá certo? E a conclusão começa lá em Apocalipse 19. Vamos abrir? Da outra vez eu comecei falando aqui nos 5 cavaleiros do Apocalipse,
que não são 4 na realidade. Apocalipse cita 5 cavalos e 5 cavaleiros. 2 cavalos brancos. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerás com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos os livres, de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, como seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionado, e com ela o falso profeta, que com muitos sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, e com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Sabe como que vai ser o Armagedon, gente? Sabe essa espada que sai da boca desse fiel e verdadeiro que está montado no cavalo? Vocês acham que é a espada? Qual que é a espada de Deus? Qual espada que você usa o dia inteiro aí? Palavra de Deus. É com a palavra de Deus que Jesus vai derrotar Satanás. Jesus não veio para brigar com ninguém, igual os judeus achavam. É com a palavra. Eu vi uma imagem um dia, eu tentei recuperar ela, não consegui. É Jesus montado no cavalo e a espada, a palavra de Deus saindo, matando todo mundo dos desobedientes. Então a batalha do Armagedon não vai haver batalha. Tá certo, gente? Vai ser um momento decisivo. Decisivo. Mas sem derramar sangue, entre aspas, da gente lutar, porque seria muito diferente, né? Eu quero falar uma palavra assim, muito desproporcional. Sabe por quê? Pensa uma vez, você morreu, foi para o céu, está lá no paraíso, Jesus está na hora de voltar, fala para você, vem aqui, Bené, vamos comigo lá para a terra. Aquele que morreu com Cristo, morreu fisicamente, ele vai morrer espiritualmente de novo? Não! Ou seja, seriam seres imortais espiritualmente, lutando contra quem? Aí o diabo foi solto de novo, reuniu o povo dele, juntou e foi atacar as congregações que seguiam a Jesus, que morreram a primeira vez fisicamente e que podem morrer uma segunda vez espiritualmente. Esses que estão no túmulo, no inferno, a Bíblia diz que a serpente e o inferno, a besta e o inferno vão ser jogados dentro do lago de fogo. Ai, morrer espiritualmente, que acessa a separação de Deus. Não precise ficar com medo de Apocalipse.
leia, estude, saiba que o mundo caminha para a destruição, para o caos, mas que no final o nosso Redentor se levantará. Ele vai chamar um exército de imortais espiritualmente. Só que ninguém vai lutar, só ele, pela palavra de Deus, com essa espada que sai da boca dele. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje eu não vou entrar nisso, mas cuidado, viu, gente, que pessoas estão pegando esses versículos de tatuagem para justificar. Isso aqui é simbólico. A gente não sabe se Jesus tinha escrito na coxa dele mesmo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é simbólico. Um grande cavaleiro sempre tinha alguma coisa para ser diferenciado. E alguns escreviam na túnica, na capa, o que ele era. E aqui está falando isso aí. Não, eu quero fazer uma tatuagem que a Bíblia respalda isso. O próprio Jesus tinha nome escrito na cabeça, tinha na coxa, tinha. Meu irmão, isso é simbólico, meu irmão. Quando João viu lá um cordeiro como tinha sido morto, ele viu quem? Foi Jesus Cristo ou foi um cordeiro mesmo com a barriga estripada? Ele viu Jesus, mas ele tinha que falar diferente. Fala diferente. Para os hebreus, para os cristãos daquela época, ele sabia quem era o cordeiro que tinha sido morto? Sabiam, então ele não viu um cordeiro morto. Ele viu Jesus, mas ele tinha que falar diferente. E depois nós vamos entrar nessa questão de tatuagem, nessas outras questões. Mas hoje, eu quero que você tire o seu medo de ler Apocalipse. Se você não sabe, joia, estuda. Eu não preciso nem falar para você, se você tiver alguma dúvida, me liga. Pode até fazer isso, mas é só você estudar. Hoje nós temos Bíblias comentadas, nós temos estudos. Mas não deixe Apocalipse criando teia de aranha, viu? Sem você nunca ter lido Apocalipse, sem saber o que vai acontecer. Sabe? Israel juntando com lá e tal. Mas pastor, é muito simbolismo, verdade. Mas não é para teólogos, não. Tá certo, gente? 4 cavaleiros que vêm no dia da ira do Senhor, que o próprio Deus os libertou para trazer luta e destruição na terra. Por quê? Porque será o dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Mas não tenha medo desse dia. Porque nós temos o 5º cavaleiro que vai nos guardar, vai nos livrar, vai nos proteger. Tem uma passagem da Bíblia, deixa eu ver se eu tenho aqui, que veio na minha mente, e é muito boa, que fala que a gente tem que aprender sobre o amor de Deus, porque no dia do Senhor, para a gente não ficar apavorado, enquanto está todo mundo correndo para o deserto, tentando esconder. Calma, calma. Jesus te ama. Você não amou seu filho? Você não amou o Filho de Deus? Jesus te ama. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Por isso que quando a gente passa por tribulação aqui, é o quê? É mais ou menos um simbolismo. Tem um outro nome para isso, mas é uma pequena amostra. Até o nome é pré alguma coisa. Do que vai acontecer naquela época. Na hora que você estiver em tribulação, creia. O Senhor tem me ensinado muito isso esses dias, sabe? Creia. Na hora que não tem saída, creia. O Senhor vai te dar livramento. E nesse terrível dia do Senhor, creia que o Senhor vai trazer livramento. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer. Eu sei que não foi nada inspirativo, mas foi educativo. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.